A nova superprodução da Record TV, Reis, que estreia na semana que vem, mostra a história de Israel e seus inimigos. Muita ação e conflitos reconstituem tempos em que juízes eram os líderes máximos do povo. Você já parou para pensar em como era a vida há mais de 3.000 anos? Numa jornada pelo território de Israel, é possível voltar no tempo. Deus está com quem estiver com ele. É nisso que temos que nos apoiar. Este período era um período em que o povo ainda estava se estabelecendo na terra. Eles eram nômades que tinham vindo pelo deserto e agora estavam começando a se adaptar a uma vida em cidades, em vilarejos, e muitos deles ainda eram nômades também. Uma época em que os governantes daquele povo eram chamados de juízes, mas com uma missão que, além de buscar justiça... É interessante que quando falamos em juízes de Israel, ou período dos juízes, nós pensamos geralmente em juízes no sentido forênsico da palavra, um juiz de um tribunal de justiça. Mas o sentido da palavra em hebraico é outro. Ali, quando fala juízes, é shofet, que significa mais um libertador do povo. Alguém que dirigia o povo e os livrava das mãos dos seus inimigos, especialmente os filisteus. O povo hebreu naquela época deveria ser um povo conduzido pela fé. A fé no Deus único que usava homens e mulheres como juízes, libertadores do povo de Israel. O juiz ele tinha basicamente duas funções. Uma era julgar o povo entre si, estabelecer regras básicas dentro do povo, e muitos deles também estavam relacionados aqui com o trabalho sacerdotal. E a segunda função do juiz era ajudar o povo a vencer contra os inimigos que os oprimiam. Eram uma espécie de libertadores. Eram espécies de libertadores, de governantes temporários, mas sim, eles ajudavam a unificar o povo na época das turbulências. Moisés, que liderou os hebreus na fuga do Egito, é considerado o primeiro grande libertador do povo de Israel. Ele foi sucedido por Josué, que junto com as 12 tribos de Israel conquistou a terra prometida. Depois se seguiram 14 juízes. Um desses nomes foi encontrado em uma das maiores descobertas da arqueologia relacionada ao período dos juízes. Nesta cerâmica é possível ler a inscrição Jerubal, o nome do juiz Gideão. Um dos arqueólogos responsáveis pelas escavações afirma que foi um momento emocionante. É incrível, porque aqui em Israel a gente não tem muitas inscrições. Eu me lembro da hora que encontramos a inscrição Jerubal. Todo mundo gritou, nós temos uma letra. A gente vasculhou toda a área, achou mais pedaços. Como um mosaico, a gente colocou as peças e conseguimos a inscrição. Essa viagem no tempo para conhecer os costumes, a cultura do povo que vivia em Israel e todos os conflitos que atingiam a nação há 3.000 anos, também vai ser possível com a nova superprodução da Record TV, Reis. Reclamação é essa dos levitas. Em seu início, Reis vai retratar a vida de um juiz que marcou época, Eli, e o afastamento de Israel em relação a Deus. O que aconteceu nesse período foi uma instabilidade espiritual muito grande. Então, quando o povo de Israel estava bem, eles se esqueciam de Deus e caíam na mão dos seus inimigos. No sofrimento, eles clamavam a Deus, Deus levantava um outro líder, um juiz. Então, esse juiz fazia esse povo retornar a Deus e eles venciam a batalha. Então, ali inaugurava um novo período de paz. Morrendo esse líder, as pessoas se esqueciam de Deus de novo e voltavam a cair na mão dos seus inimigos. Quando ia julgar uma causa do povo, Eli, por exemplo, se sentava nesse banquinho e aqui tomava a decisão. Reis vai mostrar justamente como era a rotina desses juízes e vai mostrar também por que na época havia tanta corrupção que abalou a fé do povo de Israel e provocou uma grande mudança de comportamento. Naquela época, os juízes eram os governantes do povo. Eli julgava as causas das pessoas e também era o responsável espiritual por elas.
Afinal, ele era o sumo sacerdote, ou seja, a maior autoridade da nação. Só que o comportamento dele com os filhos prejudicou muito o seu mandato como juiz, afetando até mesmo a fé do povo. E nesta primeira temporada vai acontecer algo que jamais havia passado, como se Deus tivesse abandonado o povo. Em todos os períodos históricos a gente tem muitos aprendizagens diversos, mas esta história tem muitas lições para que a gente assista e aprenda. Então a gente se vai emocionar, mas também vai pensar muito e vai aprender. A série Reis estreia no próximo dia 22 de março, a partir das 9 horas da noite, aqui na Record TV. E no próximo domingo, não perca o especial Antes de Reis, a Era dos Juízes, logo depois do Domingo Espetacular.